Primeiramente, queria deixar claro que, acreditando vocês ou não, amigos, esse relato é verdadeiro e não um conto fictício e fantasiado. O fato que se decorreu comigo, aconteceu quando eu estava voltando do núcleo habitacional vizinho à minha vila, onde eu e meus amigos estávamos andando de skate. Até aí tudo bem. As horas se passaram e foi ficando tarde e eu nem me preocupei com a hora, pois eu não ia para a escola no outro dia. Mas como era meio longe, me despedi deles e desci. A essa altura já deveria ser umas 2 da madrugada para mais. No caminho de volta para casa, da onde eu estava, eu tinha que pegar uma ladeira, depois um subidão e não havia muito mato. A avenida era de 2 mãos, havia um canteiro entre a rua que subia e a rua que descia. Eu estava indo tranquilo, desci que descia e vi o tal animal que, na minha opinião, pela forma que tinha e pelos meus conhecimentos, na hora associei, era o lobisomem. Também lembrei das coisas que a minha avó me contara sobre esses assuntos e justo naquele dia, ela tinha me dito para não sair e ficar por aí porque era quarta-feira de cinzas e início da quaresma. Ela falava que quando se inicia a quaresma, tudo que há de mal sobre a terra fica liberto para vagar. Eu até então era descrente sobre essas coisas, mas a partir daí passei a acreditar. Voltando ao assunto, quando eu vi eu não acreditei. Sabe quando se olha de relance e pensa ter visto algo e rapidamente muda o campo de visão e olha novamente para constatar se aquilo realmente está lá? Foi essa a minha primeira reação, mas quando eu olhei de volta, a coisa ainda estava lá. As semelhanças eram de um ser humano soco e em maior, totalmente coberto de pelos curtos, aspecto corporal forte e se locomoveu como um bípede e como um quadrúpede. Quando eu constatei que era uma coisa real, com o skate embaixo do braço, fiquei com muito medo e comecei a andar mais depressa em direção ao fim da subida. Até então, ele não tinha me visto e, por mais engraçado que vocês possam achar, ele estava depenando a árvore da calçada de um colega meu. Por qual motivo ele estava fazendo tal ação, eu não sei. Quando eu estava quase no fim da subida, eu comecei a correr em disparada para casa, sentindo calafrios e me arrepiando dos pés à cabeça. Foi aí que ele também me viu e começou a correr para cima. Então eu fiquei apavorado e pensei, agora ou ele vai fugir ou vai me atacar. Pensei em ficar e tentar dar umas skateadas nele, mas o medo falou mais alto, então continuei a correr e a observar para onde ele estava indo. Vi que ele se adentrou para o quintal de uma tiazinha, onde havia uma árvore da espécie mangueira e um pouco de mato na entrada, que obstruía a visão. Lembrando que quando eu vi, ele se encontrava de pé, mas quando começou a correr rapidamente, ainda deu uns 4 passos de pé e depois se voltou para a posição de um quadrúpede, que na minha opinião, é melhor para desenvolver velocidade e ter então uma certa vantagem sobre a situação. O mais incrível vem a seguir, ele, para entrar no quintal da tiazinha, que era uma casa humilde de chão de terra, pulou uma cerca de madeira alta, de mais ou menos 1,30 m, sem o menor esforço, como se fosse brincadeira. Então eu parei de olhar para ele e corri até chegar em casa, quase morto de canseira, esmurrando o portão para minha avó abrir e olhando para todos os lados da minha rua enquanto ela não vinha para abrir, com medo da coisa ainda estar por perto. Foi aterrorizante. Então, quando ela abriu o portão aos meus gritos de "anda logo, vó! Anda logo", eu vi um bicho lá no estradão. Que é um apelido que o povo dá para aquela avenida.
Ela me disse: vai, moleque. Eu não te falei pra não sair hoje. Desde então eu passei a acreditar. No outro dia, eu fui lá na casa do meu colega, bem cedo, e vi as folhas e galhos que estavam todos no chão. Perguntei para ele se ele tinha ouvido algum barulho e ele disse que não, então eu contei a história para ele e foi o primeiro a rir e falar que eu estava mentindo. O ruim das pessoas é que coisas assim, extremas e extraordinárias, elas só acreditam quando veem por si próprias olhos. Boa noite, elite oculta do sobrenatural. Fica com Deus. Nunca duvide de nada nesta vida, porque tem muita coisa no mundo que nós nunca vimos e presenciamos.